Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e hoje eu venho aqui falar sobre jogos que foram inspirados em H.P. Lovecraft. Este era um dos vídeos que eu tava mais ansiosa pra falar, porque tem muitos jogos muito legais que foram baseados no Lovecraft, ou tiveram algum tipo de inspiração em algum momento, e são tantos que eu nem posso pontuar todos daqui. Na verdade, eu fiz uma seleção bem pequena até, porque existem inúmeros jogos inspirados no Lovecraft, baseados nas suas obras, com criaturas criadas por ele. Jogos de RPG então tem muito, mas eu não conheço tanto de RPG, então também nem foquei muito pra esse lado, mas eu sei que tem. Enfim, vamos começar com os jogos que eu selecionei pra mostrar aqui pra vocês. O primeiro que eu selecionei aqui é Edge of Nowhere, que infelizmente dói meu coração falar isso, mas foi um jogo desenvolvido exclusivamente para Oculus Rift, o que é um absurdo, porque eu claramente não tenho um Oculus Rift, mas foi um jogo simplesmente baseado em Nas Montanhas da Loucura, do H.P. Lovecraft, que é o meu conto favorito do autor. Então não preciso nem dizer que eu amei a premissa desse jogo. O protagonista do jogo é o Victor Howard, que está em busca de sua noiva que sumiu durante uma de suas expedições para a Antártida. Quem conhece o conto já pode imaginar aí o que aconteceu e o que o Victor vai enfrentar. Ele vai dar de cara com as profundezas de um mundo obscuro e monstruoso. O segundo jogo é Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth, que é um FPS, pra quem não sabe, são jogos de tiro em primeira pessoa, bastante voltado pro horror psicológico, e se passa na cidade de Innsmouth, que é do conto de Lovecraft A Sombra sobre Innsmouth. E aí você controla um detetive com a mente meio instável, e ele vai se deparar com as pessoas da Ordem de Dagon que habitam ali a cidade de Innsmouth. Essa ordem é como se fosse um culto, uma religião, onde o deus é Dagon, que é uma criatura meio peixe do H.P. Lovecraft. Mas enfim, esse jogo vai citar várias criaturas, deuses antigos, mito de Cthulhu. Os gráficos são ruins, eu já vou avisando. Mas o jogo tá barato, eu acho que vale a pena, pelo menos pela aventura e pra poder conhecer um jogo baseado em obras do Lovecraft. Agora o próximo jogo eu tenho que me controlar para não ficar aqui 2 horas falando sobre ele, porque é um jogo que eu amo muito e eu imagino que muitos de vocês devam amar também, que é Silent Hill. Gente, Silent Hill é um jogo sensacional, na verdade é uma série de jogos da Konami, e eu acho que todo mundo conhece Silent Hill, mesmo quem nunca jogou deve conhecer um pouco. Mas é um jogo completamente voltado pro terror psicológico. Ele trabalha com muitas criaturas estranhas e monstros, em todas essas questões da cidade que tá relacionada ao ocultismo e criaturas e terror psicológico, às vezes um pouco cósmico. Tudo isso deixa claro algumas semelhanças com H.P. Lovecraft que tornam tudo maravilhoso. Não é um jogo inspirado em obras de Lovecraft, como os outros que eu citei aqui no vídeo. É um jogo que você percebe semelhanças e você percebe aquele clima Lovecraftiano, mas eu não poderia deixar de citar porque são jogos maravilhosos. E se você não conhece, por favor, dê a chance a Silent Hill, porque é muito, muito bom. Outro jogo que também não é adaptado diretamente de obras do Lovecraft, mas que você percebe semelhanças ao jogar, é Amnesia The Dark Descent, ou Amnésia, como nós falamos aqui no Brasil, que é um jogo onde nós vamos controlar um personagem que acorda em um castelo com amnésia e ele não lembra nem o seu próprio nome e tem a sensação de estar sendo perseguido. E o jogo vai trabalhar muito com a sanidade deste homem e nós temos inclusive um medidor de sanidade. Às vezes nossa sanidade fica muito baixa e as coisas esquentam. E nesse castelo ele vai encontrar vários seres estranhos como monstros. Eu não posso mencionar o final, né, mas tem muita coisa de Lovecraft aí. Por mais que não seja de forma direta, mas quem conhece percebe esses detalhes. Outro jogo inspirado em H.P. Lovecraft foi Alone in the Dark, e apesar da sua versão mais recente, de 2008, se não me engano, ser um diferente da original, da primeira, né, na verdade, o primeiro jogo de Alone in the Dark tinha inclusive na sua capa escrito uma história baseada em H.P. Lovecraft. Só que infelizmente esse jogo original é praticamente impossível de se jogar, porque primeiro que ele é muito difícil de encontrar, e segundo que os gráficos são assim angustiantes só de ver, da agonia. Mas é muito legal saber que esse jogo realmente foi inspirado no Lovecraft
e esse de forma direta, inclusive ele tinha escrito na capa que era inspirado em H.P. Lovecraft. Agora sobre um jogo que ainda não foi lançado e que teve o seu trailer divulgado na E3 do ano passado, nós temos aí Call of Cthulhu, que eu estou muito animada e que vai adaptar um RPG de mesa. Promete ser um jogo bem voltado ao terror psicológico e vai oferecer um mundo a ser explorado pelo jogador enquanto o grande Cthulhu prepara o seu despertar. O protagonista do jogo é Edward Pierce. Ele é um detetive particular que terá que investigar o caso de morte de uma família em uma ilha. E aí, durante a investigação, ele vai tendo aí influências de Cthulhu e vai começando a lidar com um certo tipo de loucura. Sua sanidade vai ser um pouco abalada. Enfim, não preciso comentar mais nada, só preciso dizer que estou muito ansiosa por esse lançamento aí também. E por fim, pra finalizar o vídeo, eu precisava falar de 2 jogos de tabuleiro que na verdade são meio que um só. O primeiro é Arkham Horror, da Fantasy Flight Games. Vai se passar em 1926 na cidade de Arkham. E nós temos aí diversas ligações com os antigos, os anciões, portais entre os mundos que permitem que essas criaturas passem pra nossa realidade. E um grupo de investigadores, que são os jogadores, terão que enfrentar este horror que acontece em Arkham. E aí o segundo jogo de tabuleiro que eu queria comentar é Eldritch Horror, que foi baseado no jogo Arkham Horror, por isso que é mais ou menos o mesmo. Só que Eldritch Horror acaba sendo bem mais conhecido porque é um jogo da Galápagos, e pelo menos eu já vi muito mais pessoas jogando aqui no Brasil, pelo menos. Mas também é muito inspirado no Lovecraft e, gente, um jogo de tabuleiro inspirado em H.P. Lovecraft, que coisa sensacional. E é isso, gente. Essa foi a minha seleção de jogos inspirados no Lovecraft. Como eu disse no início do vídeo, existem muitos outros e infelizmente não dá pra falar sobre tudo, mas esses foram os que eu escolhi e eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo se vocês conhecem algum jogo que também gostam muito e que é inspirado ou baseado no Lovecraft. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.